O amor de uma mãe. Amados, no segundo domingo de maio, ao menos aqui no Brasil, comemora-se o Dia das Mães. Na verdade, há dias para homenagear de tudo, pois temos até o Dia da Mentira. Desta forma, perdeu-se um pouco o glamour das datas comemorativas mais importantes. Talvez o Dia das Mães seja ainda uma das que mais atendem às homenagens que brotam do coração. Digo aqui que brotam do coração, pois uma homenagem sem sentimento não passa de uma encenação, de uma formalidade. A emoção é a expressão da alma na sua forma mais genuína. Podemos enganar de muitas maneiras, mas o sentir jamais engana, pois ele não é fruto da mente egóica, ele é fruto do coração. Mas por que devemos dedicar um dia do ano para homenagear as mães? Não seria mais adequado dedicar todos os dias a elas, já que o ser humano só existe na forma humana justamente porque a mãe o gerou? Você não acha que comemorar um dia do ano é muito pouco? Sim, pois se até a mentira tem um dia em sua comemoração e tantas outras coisas fúteis também, dedicar apenas um dia a quem nos proporcionou a vida é deveras pouco ou quase nada. A mãe é a forma feminina da Trindade Criadora, Deus Pai, Mãe, Filho em um. Também chamada de deusa ou Deus-Mãe, é realmente a parte criadora. Sem essa contraparte do Deus Pai Criador, não existiriam nem mundos e nem humanidades. A expressão do feminino está na natureza da mulher e é o grande diferencial entre os gêneros da vida, não somente neste planeta Terra, mas em todo o cosmo infinito. Na forma humana, a mãe é o vaso sagrado que gera a vida e continuação da espécie corpórea. É também uma forma visual e consciencial de entender a criação na fonte, pois a alma é gerada lá, onde tudo se cria e que a nossa consciência limitada ainda não tem capacidade de entender. Então, o Verbo se faz carne para que possamos não apenas compreender, mas experienciar a vida na matéria. O dom divino da criação de vidas humanas conscientes, destinadas à mulher-mãe, é muito grande para ser comemorado apenas uma vez ao ano. Devemos, sim, lembrar todos os dias, pois, sem a função da maternidade, a humanidade nem existiria. Honrar pai e mãe é uma oportunidade do filho para fazer parte desta trindade Deus, Pai, Mãe, Filho em um, pois cada um de nós é sempre o filho, mesmo na condição de pai ou mãe. Mesmo que as famílias sejam um grande laboratório de almas, onde os desafetos do passado têm agora a oportunidade de se harmonizar, uma vez que a alma aceite a condição de mãe, ela também assume a responsabilidade da criação dentro da chama trina. Todos somos centelhas divinas ou chamas trinas, pois nas sucessivas encarnações, a nossa alma experiencia as três situações da criação, ou seja, na unidade que forma o Deus Pai, Mãe e Filho. Você, eu e todos aqueles que encarnam ou encarnaram na Terra viveram essa experiência da criação. Somos, portanto, uma partícula da luz que tudo cria. Somos a parte que está no todo, pois o todo está nesta parte também. Isso possibilita entender que é a luz que tudo cria, e a luz nada mais é
que uma consciência amorosa. A luz é, portanto, o amor pleno, e uma mãe pode nos mostrar na realidade o que é de fato esse amor proveniente da luz. Não há nenhuma outra forma de se expressar um amor mais legítimo do que um amor de mãe. Mesmo considerando todas as possibilidades, na sua maioria, as mães mostram para os demais encarnados como devemos entender o amor incondicional. Uma mãe carrega todos os predicados que um ser humano pode ter. Ela possui a coragem, a fé, a confiança, a proteção, o afeto, a responsabilidade e o amor que nenhum ser humano tem, enquanto não estiver na condição de mãe. Ela não se importa em dar a sua própria vida caso fosse necessário para salvar um de seus filhos. Uma mãe não se importa com o frio das madrugadas quando precisa velar pelos seus rebentos. Não se importa em ficar sem o seu prato predileto se tiver que repartir entre eles. Fica sem o seu sapato desejado se o dinheiro não é suficiente para suprir as necessidades dos seus filhos. Uma mãe vive duas realidades paralelas, a sua e a dos filhos, muitas vezes mais as deles do que a sua. Enquanto está grávida, preocupa-se até na alimentação e nas atividades, pois sabe que carrega um outro ser dentro de si. Sofre depois as dores do parto sem se queixar, pois entende que tudo é parte do plano divino da criação e ela tem essa responsabilidade como Deus Mãe. É ela que entende a linguagem do bebê quando ele chora e ainda não sabe falar. É somente ela que pode dar o seu próprio leite nos primeiros tempos dessa alma que encarna como filho seu. Uma mãe também se preocupa e sofre ao precisar se separar do seu sempre bebê nos primeiros anos de escola. Preocupa-se com as suas vestes, com o seu visual e com os seus materiais escolares. É ela quem ouve mansamente os queixumes do seu filho, que discutiu com algum coleguinha no recreio e vem choroso fazer o seu relato. É também a mãe que vela pelos seus filhos adolescentes, quando eles demoram a voltar para casa, nas noites intermináveis para quem não consegue pregar o olho, devido às preocupações, mesmo que infundadas. É ela quem consola os filhos quando eles passam pelas primeiras decepções amorosas na adolescência. É a mãe quem mais se preocupa com os netos que chegam, muitas vezes até mais do que as próprias mães dos bebês. Para uma mãe, os filhos nunca crescem, são eternas crianças que precisam de seu amparo. E quando uma mãe passa pela dor de ver um de seus filhos desencarnar, o sofrimento é tanto como se fosse uma parte dela que morre. Não há dor mais terrível que essa. Mesmo assim, muitas vezes, ainda lhe sobram forças para consolar os demais familiares. O amor de mãe é realmente incrível. Não pode mesmo haver algo maior num planeta de expiações e provas. Por isso, ela pode gerar os seus filhos. O amor cria. E essa é a mensagem do alto que precisamos compreender. Todos os seres humanos podem criar coisas inimagináveis quando possuem amor incondicional em seus propósitos. O exemplo da maternidade apenas serve para nos provar isso. São os sinais que nos mostram os caminhos. Criar é fácil, pois somos co-criadores, mas obter sucesso em cada criação depende do amor dispensado na ação. Até nisso, uma mãe nos dá o seu exemplo. Então, como poderíamos ter apenas um dia do ano para homenagear as mães?
Está na hora de mudar este hábito. Vamos honrar todos os dias, todos os momentos a deusa que vive junto de nós, aquela que é denominada Deus Mãe e que nos dá a oportunidade de estar aqui. Mãe, você é a nossa principal raiz. Cuidar dessa raiz é cuidar da nossa própria existência, pois, sem raízes, uma árvore não se mantém em pé. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento.